Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido vocês para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, hoje de manhã. Vamos ler a partir do versículo 26. Mateus, Marcos, Lucas, bem fácil de encontrar, Novo Testamento, capítulo 8, verso 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, de frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrando-se aos seus pés, e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados da guarda, quebravam as correntes. Era levado pelos demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E implorava-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande vara de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirando-se a princípio abaixo, em direção ao lago, se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e foi embora. O homem de quem havia saído os demônios suplicou-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. O homem de quem havia saído os demônios suplicou-lhe que deixasse ir com eles, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Vamos começar versículo 2 de Lucas 8. Jesus acalma a tempestade, mostrando o seu poder sobre a natureza. Mais abaixo um pouco, versículo 26, Jesus, texto que nós acabamos de ler, expulsa demônios. Ele mostra o seu poder sobre Satanás. Mais abaixo, versículo 43, Jesus cura uma mulher que tem um fluxo de sangue. E ele mostra o seu poder sobre enfermidades. Mais embaixo, versículo 54, Jesus ressuscita a filha de Jairo.
Então ele mostra o seu poder sobre a morte. Não é demais isso, irmãos? Num capítulo, num texto, capítulo 8, seu poder sobre a natureza, seu poder sobre Satanás, o seu poder sobre enfermidades, o seu poder sobre a morte. Irmãos, esse é o nosso Deus. O único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Precisamos, irmãos, de todo o nosso coração, crer cada vez mais nesse Deus maravilhoso. Nesse Deus que é o Senhor da história, o Senhor do universo, o nosso Salvador. Esse é Jesus. O sem igual. Ninguém igual a Jesus fez as obras que Jesus fez. Ninguém. Irmãos, toda manhã nós precisamos agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo poder que Ele tem, pelo privilégio de adorá-lo, de experimentá-lo em nossas vidas. Este é o nosso Deus. E no texto nós vemos Jesus então se encontrando com um homem endemoniado. Então diz o verso 27 que quando Jesus pisou na terra, desceu do barco, pisou na terra, acontece o encontro da luz com as trevas. O encontro de Jesus com aquele homem endemoniado. Jesus vira-se para ele, versículo 30, e pergunta: qual é o seu nome? E então essa pergunta de Jesus é para distinguir o homem dos demônios. Os demônios haviam tomado posse daquela vida, estavam no controle daquela vida, dominavam por completo a vida daquele homem. Então Jesus faz essa pergunta e ele responde: meu nome é Legião. Legião, na verdade, era um esquadrão do exército romano, composto de 6.000 homens. Aí vocês têm uma ideia de quantos demônios controlavam a mente daquele homem. Quantos demônios haviam se apossado, haviam entrado na vida desse homem. Legião. E então nós vemos a transformação que Jesus faz. Meus irmãos, não sei se vocês prestaram atenção enquanto a gente estava lendo, mas o verso de 27 diz que ele andava nu, sem roupa, correndo pela cidade, dormindo nos cemitérios. Verso 27. O verso 37, depois do encontro com Jesus, esse homem está não mais correndo, não mais em cemitérios, não mais louco. Não, o texto diz no verso 37 que ele está assentado, vestido aos pés de Jesus. Essa é a transformação que a luz faz com as trevas. Jesus tocou nas emoções daquele homem. Jesus tocou na mente e transformou aquele homem. Conhecem alguém que está sendo controlado por Satanás, que está com as suas emoções abaladas, está sob o mando, sobre o comando de Satanás? Olhem para esse homem e vejam aquilo que eu estou cansado de dizer, irmãos. O encontro de Jesus é o quê? Transformador. Não tem como se encontrar com Jesus e ficar do mesmo jeito, ficar da mesma maneira. Há transformação. Então, aproveitando aqui,
andava nu, correndo, dormindo em cemitérios, botavam algemas nele, nos braços, nas mãos, nas pernas, nos pés, e ele arrebentava tudo. E agora ele está nu, e agora ele está vestido, calmamente, aos pés de Jesus. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Queria dar uma palavra para a minha igreja, em especial para as minhas irmãs, só sobre uma palavrinha aqui desse texto. Lucas diz que Jesus encontra com esse homem, transforma esse homem, e agora aquele homem que andava nu, a palavrinha que eu quero destacar é essa: o homem está vestido com roupas. A maneira como nós nos vestimos reflete o nosso interior. Tá bom, irmã? Cheio de sensualidade no coração, você vai refletir isso onde você estiver. Pense nisso. Pense na sua maneira de se vestir. É louco isso, irmãos. Porque roupa que a gente não usa para ir à festa de casamento do nosso amigo, não usa. A gente usa para vir na igreja. Só título de reflexão. Vou repetir. O nosso interior reflete na nossa postura, no nosso jeito, na nossa maneira de se vestir. Lembrando ainda, irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você tem vestido, como é que você tem ornamentado o templo do Espírito Santo? Só para a nossa meditação. Não é para a irmã, para o irmão olhar para o lado e, nesse instante, julgar alguém, né? Tem o sermão pá e tem o sermão inchada. Conhece esses dois tipos de sermão? O sermão pá, você ouve ele e diz: isso aqui é para ela lá, ó. Joga em cima de outra pessoa. Esse sermão aqui é para ele lá. O sermão inchada, uma linguagem de roça, né? O sermão inchada você traz para você. Você traz para você. Isso aqui é para mim. Preciso melhorar nessa área. Deus está falando comigo. Fala, Espírito Santo. Me orienta, Espírito Santo. Gostaria que a gente usasse mais a pá quando lesse a palavra. Isso aqui é para o meu marido, pastor. Isso aqui é para meu cunhado. Esse texto que eu li essa semana é para minha vizinha, pastor. É para minha vizinha. Né? Então o texto bíblico é pá. Eu jogo em cima dos outros. Gostaria que a gente lesse mais o texto bíblico, visse as nossas atitudes mais como inchada, puxando para nós, analisando aquilo que a palavra está nos dizendo. Pés e mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes. Verso 29. Agora no verso 35, ele está assentado em perfeito juízo. Nas emoções, emocionalmente curado, uma mente transformada, um louco curado de sua loucura. Poder de Deus sobre a enfermidade. Vivia nos sepulcros, dormia nos cemitérios, verso 27. Agora no versículo 38, esse homem em plena consciência, esse homem transformado, diz para Jesus, suplica a Jesus: deixe-me ir contigo. Quero viajar contigo, quero andar contigo. Deixa eu subir no barco.
Eu quero andar contigo. Meu irmão, está percebendo a diferença acontecida ali em poucos instantes do contato desse homem com Jesus? A mudança que acontece, a transformação. A filosofia não explica isso. A psicologia não explica isso. As teses de física, seja lá do que for, da criação, não explica isso. Não. Essa forma como Deus, através do Espírito Santo, penetra, transforma em segundos a vida de uma pessoa. Irmã Lúcia, irmão Arley, o pai do pastor João Falcão Sobrinho entrou na igreja num culto, domingo à noite, com uma garrafa de cachaça, bêbado, transpassando os pés dentro do corredor, e sentou no primeiro banco e ficou com a garrafa de cachaça entre as pernas. Quando foi feito o apelo, explicado o plano de salvação para Jesus, ele largou a garrafa de cachaça cheia do lado, levantou, foi à frente, aceitou Jesus, nunca mais tomou um gole de cachaça e foi um dos crentes mais fiéis da sua cidade. Dá para explicar isso? Tem explicação uma coisa dessa? Humanamente, tem explicação? Esse poder, essa transformação imediata. 20 minutos de ouvir a mensagem, o Espírito Santo agindo, transformação total daquele homem. E se transforma num dos homens com o maior exemplo de cristão na cidade onde ele morava. Meus irmãos, esse homem aqui tem a sua vida social restaurada. Ele antes que era marginalizado. O que é marginal? Marginal é colocado à margem da sociedade. Né? Já ouviu na entrevista do policial? O marginal evadiu-se do local, não tem isso? O marginal finalmente foi pego, foi preso. Marginal nesse sentido, vive à margem da sociedade. Por isso marginal. Esse homem era um marginal a nível de sociedade. Não conseguia viver integrado na sociedade. A prisão, a cadeia, é para quem não sabe viver em sociedade. Então tem que colocar entre 4 muralhas, não deixar sair dali, viver à margem da sociedade. Esse homem vivia à margem por causa dos demônios que tomavam conta dele. Restaurado na sua vida social, na sua vida emocional, na sua vida moral, na sua saúde, restaurado por Jesus. Verso 35. E o povo foi ver o que acontecia. Meus irmãos, o verso 28, interessante. O homem endemoniado diz para Jesus, suplica a Jesus, fala com Jesus suplicando, de joelhos. Agora, os demônios que estão no homem, verso 28, suplicam a Jesus, rogamos-te que não nos atormentes. Olha lá, os demônios. Verso 32b. Os demônios suplicam a Jesus permissão para entrarem na vara de porcos. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar nos porcos. E quem permitiu? E Jesus lhes deu permissão. Todo o povo da região, diz o versículo 37, suplicou para que Jesus fosse embora. A cidade veio, conhecia um homem, ver o que aconteceu e suplicam, por favor, vá embora. Meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui com isso? O homem que é endemoniado suplica, os demônios suplicam, a cidade inteira, o povo suplica, tudo é dirigido a Jesus.
Meus irmãos, isso mostra para nós quem tem o controle das situações. Seja situação de enfermidade, seja situação de endemoniado, seja qual for a situação, mostra quem tem o controle da situação. Deixe-me lembrar os irmãos de algumas coisas. 1 de João 4:4, vocês sabem de cor, está marcado na Bíblia de muitos irmãos, e lá diz o quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Martinho Lutero, comentando esse texto, 1 de João 4, ele diz que Satanás não passa de um cachorro na coleira de Deus. Na coleira de Deus. Só pode ir até onde Deus lhe permite. Só pode ir com a permissão de Deus. Deus coloca uma focinheira em Satanás e o tem na sua mão. Todo o poder, meu irmão, não sei de onde você veio, quem controlava a sua vida anos passados, todo o poder que Satanás diz que tem, na verdade, pertencem a Deus. Deus é que tem esse poder. Deus é que é poderoso. E eu já mencionei aqui o verso 32, os demônios pediram permissão a Jesus para entrarem nos porcos. E quando eu meditava nesse texto, para compartilhar com vocês agora de manhã, eu me lembrei da história de Jó. 2 vezes, acontecem 2 reuniões no céu, o Satanás comparece a essas reuniões, olha aí, Deus permitindo. E aí Deus toma a iniciativa, tem um diálogo com Satanás. Da onde vens? E ele diz, eu venho de rodear a terra. Estás vendo o meu servo Jó? Ali começa uma conversa de Deus com o Satanás, e Deus diz para Satanás, você está autorizado, agora, a partir de agora, a tocar na vida de Jó. Que coisa interessante, Deus autorizou. Em outras palavras, irmãos, Deus escalou Jó para aquele jogo com Satanás. Era o 10 de Deus. Camisa 10. Deus, como treinador, confiava no seu jogador Jó. Queria levar aquele jogo à vitória. Meus irmãos, o livro de Jó não trata de sofrimento. O livro de Jó, o assunto não é sofrimento. O assunto do livro de Jó, sofrimento é o pano de fundo. É o pano de fundo. O assunto base, o assunto principal do livro de Jó é fé. Ter fé ou não ter fé. Sofrimento é consequência. Sofrimento ali é complemento. Está no meio. Perde a família, perde os bens, perde a saúde. A questão do livro de Jó é fé, questão de fé. E, meu irmão, sabe o que é fé? Fé é a resposta que você dá ao amor de Deus por você. Quanto mais você reconhece o amor de Deus na sua vida, o amor de Deus derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, quanto mais você reconhece o amor de Deus, você responde a esse amor com mais fé. Fé e mais fé. Caso de Jó. Caso de Jó. O assunto ali é fé. Satanás só tocou em Jó com a permissão de Deus. E tocou em todas as áreas. E tocou em todas as áreas. Em Lucas capítulo 4, nós estamos no capítulo 8, tem uma história muito interessante. Jesus está pregando na sinagoga e
um endemoniado está participando da cerimônia ali na sinagoga, verso 34. Jesus está falando, Jesus está instruindo, e o endemoniado, sem que Jesus dê a palavra para ele, grita dentro da sinagoga: sei quem tu és, ó Santo de Deus. Impressionante isso. Você acredita em Deus? Faça esse teste essa semana. Pergunte aos seus amigos, pergunte aos seus parentes: você acredita em Deus? Todos irão dizer o quê? Sim, acredito em Deus. Então, irmão, você vai ler para ele Tiago 2,19. Você acredita que existe um Deus? Muito bem, diz Tiago. Até os demônios creem que existe Deus e tremem. Não basta crer que existe um Deus. Todos creem que há um Deus. A questão toda é deixar esse Deus entrar na sua vida e ser o seu Salvador. E mais do que Salvador, ser o seu dono, ser o seu Senhor. Aceitar Jesus como Salvador é muito bom. Não vou para o inferno, vou para o céu. Jesus é meu Salvador. A gente vibra com isso. A gente gosta disso. Maravilhoso isso. Vou para o céu. Questão toda, dificuldade toda da vida cristã é Jesus como Senhor. Aí que pega. Senhor, Jesus, Deus é dono do meu dinheiro. Meu não. O dinheiro que vem na minha mão é de Deus. Essa casa que eu vivo é de Deus. Esse carro aqui não é meu, é de Deus. Só falando de bens materiais. Quer ver um negócio mais complicado? Esses filhos que eu tenho, eu não cuido, não são meus, é de Deus. Deus só me deu para eu cuidar. Por que a Bíblia diz? Os filhos são herança do Senhor. O que você faz para alcançar uma herança? Nada. Você não faz nada para ter uma herança. Os filhos são herança do Senhor. Então, uma herança você cuida. Está bem, irmão? Você cuida. Mas não fica agarrado demais, não. Porque daqui a pouco, esse filho vai passar na portaria do seu hotel, vai jogar a chave, vai embora e não vai pagar nenhuma diária. Te prepara. Mais dia, menos dias, é isso que vai acontecer. Não vai pagar a diária. Pode, como diz a torcida do Flamengo, sua hora vai chegar. Não tem um negócio dele? Então, os filhos, nada é nosso. Nada é nosso. Então, não basta acreditar em Deus. É preciso ter Deus como Salvador e como Senhor, dono de tudo. Aí que complica. Senhor, Tu és dono disso, Tu és dono daquilo, Tu és dono de mais isso. Mas isso aqui, essa área aqui, eu controlo, eu sou o dono. Quantas vezes falamos isso, né? Falamos isso. Hoje não se canta mais, só o pessoal da minha turma aí, irmão Adelso, irmã Solange, né? Toda vez aí, pessoal que veio de outras igrejas não sabem, na Igreja Batista aí o João, a Vera, o Edson acho que conhece também. Você batizou na Igreja Batista, Edson? Assembleia de Deus, então eu vou cantar para você. Toda vez que entregava o dízimo na Igreja Batista, a gente cantava o quê? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito,
Olha só, meus irmãos, quanta gente mentindo. Olha a palavra, tudo. Deixarei, tudo entregarei. Pastor Oswaldo Mancebo Reis conta uma história interessante. Ele foi pastor de Porto da Madame, no São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Toda vez que havia o ofertório, irmão Abimael, um irmão, ele cita o nome, eu não lembro, vinha à frente entregar o dízimo e a oferta chorando. Era um negócio, o cara chorava em voz alta, irmãos, entregando o dízimo. Todo o domingo cantou tudo entregarei. O irmão vinha na frente entregar o dízimo chorando. Passou um bom tempo, o homem não parava de chorar. Na igreja também ninguém entendia. Devia se emociona, pensavam, né? Um dia, num momento assim de descontração, de bate-papo, o pastor Oswaldo virou para ele: irmão, eu percebo que toda vez que o irmão vem à frente entregar o seu dízimo, a sua oferta, o irmão chora. O irmão pode explicar para mim o motivo? Ele disse: pastor, eu choro, porque eu ainda não entreguei tudo. Toda semana eu tenho que entregar mais. Toda semana eu tenho alguma coisa a mais para entregar e eu não entreguei. E eu acho que eu vou, pastor, morrer sem conseguir cumprir tudo entregarei. A entrega a Jesus é uma entrega diária, irmãos. É uma entrega diária. Senhor, toma meus olhos, aquilo que eu vou ver hoje. Toma minha mente, Senhor, aquilo que eu vou pensar hoje. Os meus ouvidos, Senhor, o que eu vou ouvir hoje. As minhas mãos, o que eu vou fazer hoje. Os meus pés, aonde eu vou hoje, Senhor. Quem entrará, é outro louvor, no santuário para te adorar. O quem que vai entrar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Não tenha vaidades. E o quê? E saiba amar. Quem tem as mãos limpas, significa no Salmo, serviço. Para o próximo, para o outro. Quem tem as mãos limpas. E um coração puro. Quem está adorando a Deus com um coração puro. Com um coração limpo. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não tenha vaidades e saiba amar. Não vou dar o endereço, não vou falar o salmo, está num salmo, pesquisa hoje à tarde, decora esse salmo. Decora, procura lá e você vai conhecer este salmo maravilhoso. Jesus como Senhor. Além de Salvador. Estou falando tudo isso para dizer que os demônios creem que Deus existe e tremem. Muitos acreditam que Deus existe e zombam de Deus. Zombam de Deus. E Ele não quer ser só o teu Salvador. Ele quer ser também teu Senhor. Ele quer que você tire o eu que está entronizado, está no trono do seu coração. Ele quer que você tire o eu desse trono e entronize, coloque nesse trono Jesus. E aí que o apóstolo Paulo vai nos dizer o quê? Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores. Jesus como o Senhor. Mateus 12, até vou ler esse texto. Versículos 43 a 45. Só dá uma voltinha aí no seu aplicativo, na sua Bíblia. Mateus 12, 43.
O que a palavra de Deus diz relacionada com tudo isso que nós estamos vendo nessa manhã? Mateus 12, versículo 43. Olha só, meu irmão, que negócio sério. Você que é crente e está levando uma vida podre, uma vida suja, e se dizendo crente. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Deus passa a morar em você. Mateus 12, 43, que palavra séria essa de Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Quem fez isso? Varreu nossa vida, botou ordem na nossa vida, limpou a nossa vida. Quem faz isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos os 4 mandamentos do Espírito Santo na Bíblia. Não entristeceis o Espírito, tá? Não, depois de entristecer, não apagueis o Espírito. Terceira lei, enchei-vos do Espírito. E o quarto, andai no Espírito. 2 negativos. Não entristeceis, não apagueis. Tá? Não apagueis. Enchei-vos e andai. Se você quer entender um pouquinho mais desse assunto, não precisa nem estudar o Novo Testamento. Vai lá no Velho Testamento e estuda o fim da vida de Saul. Que tristeza. O texto diz lá: e o Espírito do Senhor deixou Saul. O Espírito do Senhor não estava mais com Saul. O Espírito vem com 7 piores. O estado da pessoa no segundo momento é pior do que no primeiro. Mateus 12, 43. Aí você vai perguntar: mas pastor, como é que eu posso colocar isso em prática? E Moody estava pregando sobre esse assunto, ser cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Uma pessoa lá do auditório gritou, bem alto, no meio do sermão de Moody, porque Moody tinha feito uma pergunta para o auditório: como é que eu posso fazer isso? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode botar na prática Efésios 5,18 na sua vida? E um homem gritou lá do meio do auditório: pastor Moody, com uma bomba de sucção. O que é isso? É porque Moody tinha perguntado como tirar o ar de um copo. Como tirar o ar de dentro de um copo. Aí o homem gritou: põe uma bomba de sucção. Hoje tem, né? Já viram? O colchão é enorme, você tem aquela bomba de sucção, o colchão fica desse tamanho assim, você bota no porta-luva do carro, né? Estou exagerando. Mas então, usa uma bomba de sucção para tirar o ar de dentro do copo. Moody pegou um copo como esse que eu tenho aqui, encheu de água e disse: tem ar aqui dentro agora? Não. Então essa água aí que eu coloquei, eu enchi, é o Espírito Santo. Esvazie-se e encha sua vida com o Espírito Santo. Como eu posso fazer? Encher a nossa mente de Cristo, conhecer Jesus melhor, nos aproximarmos mais dele. E aqui tem 2 coisas muito interessantes, irmãos, sobre essa questão de buscar a Jesus, buscarmos o enchimento com o Espírito Santo. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Você leu um texto bíblico 2 meses atrás, e aquilo edificou você, foi maravilhoso para você.
Aí, essa semana você leu o mesmo texto, e aprendeu uma outra lição no texto. Já tiveram essa experiência? Que a palavra de Deus, ela é infinita, ela não fica velha. Ela é a palavra, a fala de Deus, é Deus falando. Então você tira lições a cada vez que lê, às vezes lendo o mesmo texto da palavra. Porque Deus é inesgotável, meu irmão. Pode buscar, você jamais vai conseguir exaurir, acabar de conhecer a grandiosidade de Deus. Por isso que Ele é Deus. Terminando já, 37, todo o povo da região pediu que Jesus se retirasse. Por quê, irmãos? Então, muitos comentaristas, eu já ouvi muitos pregadores dizendo que eles pediram para Jesus se retirar porque o prejuízo lá com a vara de porcos foi muito grande. Deu um prejuízo tremendo e eles ficaram chateados, pedindo que Jesus saísse ali da região, fosse embora, por causa do prejuízo que Jesus tinha dado. Na cultura judaica não havia criação de porcos. O judeu não gosta, não come, não quer nada com porcos. Então isso não tem nada a ver, aquela região ali de judeus, ser porcos selvagens, porcos estavam ali, as pessoas tentando, que não eram judeus, tentando cevar aqueles porcos para uso, para matarem a fome. É muito fraca essa alegação de que ficaram com raiva de Jesus e mandaram que Jesus fosse embora por causa do prejuízo com os porcos. Meu irmão, eu vejo esse texto de uma outra forma. Enquanto, irmão, aquele endemoniado estava ali na região de Gadara, naquela cidade, toda a população olhava para aquele endemoniado e diziam: aí está uma pessoa ruim. Aí está uma pessoa que não presta. Aí está um canalha. Aí está alguém que não serve para nada. Nós somos bons. Nós não andamos pelos cemitérios, não andamos nu escandalizando as pessoas. Nós somos bons. Aí chega Jesus. E aí eles olham para Jesus. E vem a obra que Jesus está fazendo. E agora? Não dá para comparar a santidade desse homem. Não dá para comparar o poder desse homem. Não dá para chegar nem perto de quem esse homem é. Não dá, não é possível. Não é possível. Agora a gente comparar com ele, ele não é páreo para a gente. Não é. Ele é muito santo, ele é demais. Então, por favor, vá embora. Vá embora, porque a tua santidade, o teu poder nos incomodam. Nos incomodam. E aí entra a questão da palavra no Sermão da Montanha: não julgueis, para que não sejais julgados. O homem de quem havia saído os demônios, verso 38, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha o contraste, irmãos. A cidade toda pede para Jesus ir embora. O homem pede para estar com Jesus. Ir com Jesus, estar no barco com Jesus. Eu quero ir contigo. Qual é o pedido que você faz hoje para Jesus? Vai embora da minha vida,
da minha casa, o teu poder não funciona na minha vida, o teu poder não funciona na minha casa, vai embora, tu és santo demais, tu és o Filho de Deus, vai embora, eu não consigo me comparar, seguir os teus ensinamentos, vai embora, vai embora. Isso que você está dizendo hoje de manhã para Jesus, eu convido você a falar como esse homem curado. Senhor, deixe-me ir contigo. Eu quero ir contigo para o resto da minha vida. Eu quero ir para onde tu fores, eu quero ir. E aí Jesus diz, verso 38, parte final, volta para a tua casa e conte o quanto Deus fez por você. Chegamos no mesmo caso de Mateus, que estudamos alguns domingos atrás. Se converte, chama os amigos, prepara um jantar e chama Jesus para estar presente, para falar aos seus amigos de Jesus. Traz Jesus para dentro das trevas. Seus amigos, seus colegas de trabalho, que não eram crentes, que não criam, publicanos, odiados pela cidade. Traz Jesus para dentro, para ele mostrar o seu poder e a sua luz ali. Volta para a tua casa e anuncia o quanto Deus fez por ti. Anuncia. Interessante que quando a cidade diz, as pessoas dizem, vai embora, olha só, Jesus entra no mesmo barco que ele havia chegado há poucos instantes antes, ele entra no barco e vai embora. Vai embora. O que é isso, irmãos? Jesus respeita as suas decisões. Jesus respeita o teu livre-arbítrio. Se você não quer saber de Jesus, ele não vai arrebentar a porta do seu coração para entrar. Não vai mesmo. Só vai entrar quando você falar que nem os discípulos no caminho de Emaús. Já se faz tarde. Entra e faz pousada na minha casa. Aí ele entra. Vai embora. Vai embora. Foi embora. Entrou no barco e foi embora. Respeita o teu livre-arbítrio, meu irmão. Se você não quer saber de Deus e de Jesus, ele respeita. Vai para a tua casa e fala aos teus. Aliás, Jesus não precisava ficar mais na região, não precisava mais ficar naquela cidade, não precisava. Jesus tinha ali um discípulo. Aquele homem ia sair pela cidade dando o seu testemunho, fazer Jesus conhecido na cidade. Jesus não precisava ficar lá mais. Ele tinha aquele homem para ser ali, um pregador, uma testemunha, uma luz. E ele anuncia Jesus para aquela cidade inteira. Vai e ilumina essa cidade espiritualmente. Termino. Jesus falou 7 vezes: eu sou. Vamos repetir rapidamente aqui. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. 7 vezes Jesus falou, eu sou. Interessante, irmãos. Jesus não disse, vocês são a porta. Vocês são a videira. Vocês são o caminho. Já pensaram nisso? Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Mas na frente ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele não diz, vocês são o caminho, vocês são a porta, mas ele diz, vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo. Deixa eu ilustrar. Irmã Solange, fecha os ouvidos. Aprendeu? Já. Essa ilustração ela já ouviu.
Todos nós sabemos que o sol tem luz própria, que chamam nos estudos aí a luz primária. Todos nós sabemos que a lua não tem luz própria. Nós chamamos isso de luz secundária. Como é que a lua brilha? O que ilumina a lua? A luz do sol. A lua não tem luz própria. O sol tem. O sol é que ilumina a lua. Jesus, irmãos, é o sol da justiça. Nós somos como a lua que refletimos o sol, refletimos Jesus. Por isso ele disse: vós sois a luz do mundo. Olha que negócio fantástico, meu irmão. Não é lindo? Vós sois a luz do mundo. A gente tem brilhado a luz de Jesus nesse mundo como a lua que reflete todo dia, 24 horas, a luz de Jesus. Temos sido. Volte para sua casa e seja luz. Assim como Mateus reuniu os seus amigos não crentes e foi luz para eles, e seja luz. Qual a área da sua vida, meu irmão, que precisa ser consertada? Deus está mandando você voltar para casa. Você pode voltar para casa lendo um texto bíblico para o seu irmão não crente, para o seu parente não crente, fazendo uma oração no telefone com aquele parente lá do Brasil e ser luz na vida dele, deixando um versículo bíblico para ele. Aliás, por que a gente não manda texto bíblico para os amigos e para os parentes? Com o mesmo entusiasmo que a gente manda piadinhas pelo WhatsApp. Eu estou exagerando, irmãos? O que a gente recebe de piadinha, de ilustração no tal do WhatsApp durante a semana é brincadeira. Não sei vocês. Terrível. Versículo bíblico, um texto da palavra, uma oração, você não recebe. Seja luz, irmão. Seja luz, até usando o celular. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Peça a Deus aí para você ser mais lua. Refletir mais o sol. Refletir Jesus. Coloque isso diante de Deus agora. E se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu quero deixar bem claro a você que não tem outra saída, outro caminho para o céu, senão através do Jesus poderoso que veio a esse mundo para nos salvar, morrendo na cruz do Calvário. Não tem outro caminho. E é isso que nós vamos lembrar agora, comendo desse pão e bebendo desse vinho. Jesus está comendo a Páscoa na mesa com os judeus, celebrando a Páscoa. Quando terminaram de comer, Mateus diz, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Eu sou o caminho.
Eu estou indo na frente e vos preparar lugar. Então, esse pão nos traz a memória, faz-nos lembrar o Jesus poderoso sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre os demônios, o único Deus que morreu na cruz para nos salvar. Pegue desse pão, coma desse pão hoje de manhã, lembrando o amor de Jesus por nós ali na cruz. Na cruz, Jesus mostrou o seu amor para conosco. E domingo de manhã, Ele demonstrou o seu poder para conosco, ressuscitando dentre os mortos. Ele é o poder sobre a morte. Comei, comam, isso é o meu corpo, que vai ser partido, vai ser moído ali na cruz do Calvário, por causa dos seus pecados. Lembrando disso, e com um coração agradecido, irmãos, comamos desse pão. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, agradeceu, orou e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Lembrando disso, irmãos, bebamos este cálice, e que o amor de Deus, nosso Pai,